professor Fausto Quadros, presidente da Assembleia de Escola, que está na sala, eu passaria a palavra ao presidente em direito, e não houve aqui nenhum golpe, que é o professor Newton, para conduzir os trabalhos até ao fim da sessão. O senhor professor tem a palavra. Caríssimo amigo, diretor Vera Cruz, excelentíssimo senhor vice-presidente da República, e também com muito orgulho eu posso dizer que se trata de um querido amigo, aliás, meu irmão de armas, porque isto não costuma aparecer nas várias qualidades que exornam a figura do nosso vice-presidente da República, toda a sua carreira meteórica até chegar a vice-presidente da República. Todos o citam, evidentemente, também como um jurista. Uma de suas obras sobre direito constitucional já tem mais de 20 edições, não é, Michel? Mas o que não se destaca muito, talvez porque é mais recente, é a sua qualidade de poeta. E por isso que eu o chamo de meu irmão de armas, não é? Michel Temer é, além de tudo, um poeta. Saúdo, claro, o queridíssimo professor Jorge Miranda, o senhor reitor, o professor Henrique Gaspar, também saúdo o professor Pedro Martins. Em nome de toda esta douta mesa, eu saúdo os ilustríssimos componentes desta plateia. Eu fiquei dispensado de fazer a apresentação do eminente professor Michel Temer, mas as minhas palavras agora não serão totalmente serôdias, meu caro Vera Cruz, porque eu pretendia usar a palavra não propriamente para fazer uma apresentação do vice-presidente da República, Michel Temer, aliás, de todo dispensável fazer qualquer apresentação dele. Eu ia apenas, em meu nome pessoal, em nome dos demais organizadores deste evento, o professor Fernando Araújo, a professora Samantha Meyer e o professor Jorge Miranda, em nome de todos, agradecer essa acolhida calorosa e carinhosa que sempre Portugal nos dá, fazendo com que este seja o único pedaço de terra, talvez, em que um brasileiro pode viajar e sentir que está no mesmo país, não é? Nós nos sentimos realmente em casa aqui em Portugal, como se estivéssemos no Brasil. Talvez, entre tantos fatores, por causa da língua portuguesa, esta pátria de que falava Fernando Pessoa, né? E que é a nossa pátria é realmente a língua portuguesa. Nós estabelecemos, até por uma questão de tempo que temos, que o professor Michel Temer estaria de acordo em acolher alguma indagação, desde que formulada por escrito, teríamos ainda algum tempo para esta parte de debates. Portanto, eu faculto a quem quiser formular alguma indagação ao nosso ilustre conferencista, professor Dr. Michel Temer, o encaminhamento aqui à mesa dos trabalhos de alguma observação, alguma indagação, qualquer que seja, já que o vice-presidente da República facultou esta possibilidade aos presentes. De minha parte, enquanto alguém pensa em alguma eventual indagação, eu queria fazer uma observação, professor Vera Cruz, que é a que eu teria feito. É claro que eu não poderia saber se o professor Michel Temer, constitucionalista, iria falar, como de fato falou, a respeito da nossa estabilidade constitucional, como de fato ocorreu, ou se poderia se fixar em algum aspecto crítico da nossa Constituição. Eu sei que, até porque corre pela internet, e muitos dos portugueses aqui presentes e também dos brasileiros devem conhecer aquela anedota segundo a qual
o cidadão brasileiro entra numa livraria e fica procurando um exemplar da Constituição. E não a encontrando, vira-se para o funcionário da livraria e diz: olha, eu estou aqui já há mais de meia hora procurando a Constituição brasileira e eu não consigo achar. E o balconista responde com um sorriso nos olhos: olha, acontece o seguinte, é que a seção de periódicos fica no andar de baixo, né? O professor Michel Temer fez essa referência quando mencionou as mais de 70 emendas constitucionais que já tivemos, né? Mas o que eu gostaria de realmente frisar é que o professor Michel Temer pertenceu e pertence tanto ao Poder Executivo quanto ao Poder Legislativo. Passou já por 6 legislaturas, se não me falha a memória, não é, meu caro Michel? Hoje vice-presidente da República, exercendo a presidência da República já por diversas vezes, e graças a Deus, toda vez que ele exerce a presidência da República, quem sai ganhando muito sou eu, porque ele desentope a área das coisas relativas ao Poder Judiciário. Michel Temer não pertence ao Poder Judiciário, mas é como se pertencesse, porque ele realmente cumpre um mandamento constitucional, e eu me permito dizer isso, Michel, que a nossa história não é muito eloquente no cumprimento desse dispositivo, quando ela diz que os poderes deveriam ser harmônicos e independentes. Frequentemente nós vemos no Brasil que os poderes não são nem harmônicos, nem independentes. Mas o professor Michel Temer efetivamente é um homem que não pertence ao Poder Judiciário, mas tem profunda preocupação com o destino do Poder Judiciário. Porque, como grande constitucionalista que é, sabe que uma boa democracia, um bom Estado democrático do direito, como ele frisou e que está na nossa Constituição, só pode prosperar com a harmonia entre esses poderes. De forma que o que eu ia dizer, meu caro Veracruz, já está dito agora, ainda que um tanto serodiamente, mas foi até melhor, porque mais tempo nós tivemos com o nosso queridíssimo vice-presidente da República. Eu estou recebendo aqui 2 indagações. Uma delas é a seguinte: muito tem se falado no Brasil que as leis estão do lado dos políticos. Qual seria a sua opinião a respeito das últimas decisões do... Aqui está Constituinte... Não, seria então do Supremo Tribunal Federal, né? No caso do mensalão, porque quem decidiu a ação penal 470 alcunhada de mensalão foi o Supremo Tribunal Federal, né? Na verdade, ainda nem se encerrou este julgamento, porque por 6 votos a 5 foram acolhidos embargos infringentes, de forma que ainda nem terminou esta perlenga. Não sei se você faria algum comentário, meu caro professor Michel. Depois tem uma outra. As 2 ao mesmo tempo? Ah, pois não. Não, mas aí mais 2 não vai dar o tempo. Não, porque nós estávamos pensando em no máximo 3, né? Bom, vamos ver. Vou fazer todas. Me autoriza, presidente? Então eu farei as 4 e Vossa Excelência responderá o que quiser. Gabriel Azevedo, secretário de Estado do Governo de Minas Gerais, é um mestrando em Direito e formula a seguinte indagação. Senhor vice-presidente, os movimentos de junho criaram o sentimento de uma reforma política via constituinte exclusiva. O senhor acha que esse é o caminho? Qual seria o caminho? Qual a reforma política que o Brasil precisa? Muito obrigado. Como que eu faço? 2 de cada vez. Então, dizer o seguinte, claro, que se esta primeira pergunta referir-se ao mensalão, o professor Nilton de Lucas já registrou que o julgamento ainda não terminou, né? Admitiu-se lá embargos infringentes, num voto até primoroso do ministro Celso de Mello, né? Uma
eu assisti o voto pela televisão, deu uma aula sobre o direito à ampla defesa, né? E mostrando que os embargos infringentes ainda processualmente estavam no mundo jurídico, né? Então nós temos ainda muito pela frente. Muito quer dizer não muito, porque as pessoas às vezes pensam que, como deu provimento aos embargos infringentes, vai começar o julgamento de novo. Não é isso. Os embargos infringentes vão decidir a respeito do ponto controvertido, e exclusivamente a respeito do ponto controvertido. A esta altura está correndo prazo, se é que já foi publicado o acórdão, para a interposição dos embargos. Interpostos os embargos, a Procuradoria tem 15 dias, a Procuradoria da República tem 15 dias para contestá-los, né? E a partir daí retoma-se o julgamento. E o julgamento, volto a dizer, apenas sobre os pontos controvertidos nos embargos. Não acho que vá demorar muito tempo. Acho que em poucos meses nós liquidaremos essa questão. Quanto à pergunta sobre a Constituinte exclusiva, eu confesso que sou radicalmente contra, porque a Constituinte exclusiva, em primeiro lugar, pelo quanto eu disse no início da minha fala, Constituinte é sempre um rompimento com a ordem jurídica, portanto ela só pode ser sugerida e posta nos momentos de crise institucional. E a característica fundamental de uma Constituinte é que ele é um poder incondicionado, ilimitado, não é? Então vai ser difícil limitar os poderes de uma Constituinte. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que a Constituinte exclusiva parte da ideia de uma negação absoluta da representação popular, porque a ideia da Constituinte exclusiva é a seguinte: esse pessoal que está aí no Congresso não vale nada, são uns ignorantes e interessados. Portanto, vamos eleger alguns iluminados por uma centelha divina que possam chegar lá e democraticamente elaborar uma reforma política para o país. Eu digo que isto vulnera a tese da representação popular, e até eu tenho um exemplo concreto. Quando cheguei na Constituinte, em 87, eu já era professor de Direito Constitucional na PUC de São Paulo. E eu confesso que fui com aquele sentimento elitista de quem trabalha com a área jurídica, e quando cheguei lá, deparei com 584 constituintes, e muitos deles eu olhava e dizia: meu Deus do céu, como é que ele vai conseguir colaborar para criar um novo Estado? E eu, que era um teórico, que na teoria dizia para os alunos o que era a representação popular. Pois muito bem, um certo dia, um desses constituintes, que era lá de São Paulo, do meu estado, me convidou para um churrasco na casa dele. Ele morava num bairro muito pobre, lá da capital, com muitos nordestinos, e eu fui a esse churrasco. E lá chegando, e tendo contato com aquele povo, professor Jorge Miranda, eu entendi, na prática, o que era a representação popular. Eu disse: interessante, eu jamais conseguiria verbalizar, vocalizar aquilo que este povo quer. Porque eu cheguei lá como alguém representante da área jurídica, de uma classe média, né, da área da segurança pública, que eu tinha sido secretário. Eu sabia trabalhar com esses temas, mas verbalizar as aspirações daquele povo, só aquele cidadão que, ao meu modo de ver, elitista e inculto, não é? Só aquele cidadão conseguia vocalizar aquelas aspirações. Pois a Constituinte parte, volto a dizer, de uma ideia de que alguns iluminados poderão fazer uma reforma política e aqueles que têm a verdadeira representação popular não poderão fazer. Então, duas objeções a essa tese. A primeira, de que só se pode falar em Constituinte quando se quer romper com a ordem jurídica instituída. E segundo, que a representação popular há de ser esta, bem ou mal, que é feita pelo povo, levando parlamentares ao Congresso Nacional. Agora, quando se pergunta qual é a reforma política possível, aí é uma complicação, porque realmente toda vez que se fala em reforma política, especialmente na modificação do sistema de voto, do sistema eleitoral, aí não valem os partidos, aí vale, na verdade, o interesse pessoal do parlamentar. O parlamentar está sempre pensando: bom, como é que eu vou me eleger? Não é? Então, a primeira ideia da reforma política lá no Brasil hoje é a seguinte: você não pode fazer uma reforma para a eleição seguinte, você tem que fazer para a subsequente eleição, então em 2018 ou quem sabe 2022, né? Daí é possível fazer uma reforma política, mas aí entra em pauta o sistema eleitoral.
Será por lista fechada? Será pelo voto proporcional? Será